Laranja. Não fala, mas por onde passa, reúne dezenas de pessoas ao seu redor. Além disso, é o personagem principal de várias histórias, que são contadas por Santa Maria e região. Não sabe do que estou falando? O Baú de Ideias vai explicar. Aperte o cinto, já vai começar. Um povão de histórias vamos apresentar. Somos contadores de histórias, temos nossa conta bergamota. Visitamos continentes do planeta, ajudando a proteger a natureza. Documentários, culturas e histórias, as mais loucas aventuras que guardamos na memória. Somos todos oceanos, sempre muitas fábulas legais. Encontramos muita gente boa, conversamos com os animais. Apertem o cinto, já vai começar. Um combão de histórias vamos apresentar. Viajando, cantando, combão de histórias. Contando, cantando, combão de histórias. Viajando, cantando, combão de histórias. Contando, cantando, combão de histórias. Apertem o cinto, já vai começar. Um combão de histórias vamos apresentar. Olá, pessoal! Nós somos a trupe de contadores de histórias e viajamos por todo o mundo em nossa Kombi, a Bergamota, conhecendo culturas diferentes e pessoas muito interessantes. O programa de hoje é sobre o Combão de Histórias, então vamos conhecer os integrantes, que fazem este espetáculo. Vamos conversar um pouquinho com vocês, já apresentando o pessoal. Qual que é teu nome? Meu nome é Camila. Renata. Jader. Luciano? Denise. Tá certo, vamos conversar um pouquinho com vocês agora para conhecer a história, primeiro da companhia, depois a gente entra então com o Combão de Histórias, que é o espetáculo que vocês estão apresentando. Podem passar o microfone daí conforme a pessoa que deseja responder. Bom, a companhia, ela existe há quantos anos? Bom, a companhia na formação atual ela tem uns 4 anos. 4 anos. Yeah. E desde nesse início eram os mesmos integrantes ou ela mudou com o decorrer do tempo? Na verdade, o termo saca-rolhas, ele nasceu há muitos anos atrás. Foi em 2002, quando uma universidade de Cachoeira do Sul nos chamou para fazer um trabalho lá. E aí nós precisávamos, eles disseram que a gente tinha que mandar fotos e que tinha que ter um nome, o grupo. E a gente não sabia que nome, porque a gente não tinha nome, era um grupo que esporadicamente se reunia e fazia alguns trabalhos quando aparecia. Naquela época eram poucos trabalhos que apareciam, não é como, graças a Deus, hoje, que a gente trabalha bastante e o mercado de trabalho, a gente está bem focado nisso. Então, naquela época, os trabalhos eram raros e eles disseram que tinha que ter um nome. E aí, nós sentados, conversando, dando risada, e eu falei, que tal saca-rolhas? Mas por que saca-rolhas? Porque saca-rolhas tem a ver com festa, né? Abre e aí... vai esse mesmo. Aí pegou um nome. Aí foi. Aí acabou acontecendo, a gente foi para Cachoeira, a gente fez o trabalho lá e aí acabou a saca-rolhas. Terminou a saca-rolhas, Porque, enfim, como eu disse, naquela época não tinha muito trabalho, era mais complicado. Só que aí, aos poucos, a coisa foi melhorando, a gente começou a se reunir mais, começou a se encontrar para trabalhar fazer outros trabalhos. E aos pouquinhos a coisa foi funcionando até que a gente oficializou, então, a saca-rolhas, que é aí que tem os 4 anos, Que aí a partir daí começou a contar que a saca-rolhas tem 4 anos. Foi mais ou menos assim que a coisa nasceu, que aconteceu. Tá certo. E como foi que vocês se conheceram? Pode ir. Bom, tem aqui diferentes gerações do curso de artes cênicas, O Jader, de uma geração bem mais antiga, a Denise também de uma antiga, o Lu de uma intermediária e eu de uma nova, vamos dizer. Eu me formei em 2007 e, na verdade, a gente já se conhecia do tempo das artes cênicas, Nós nos conhecíamos de vista, mas foi efetivamente depois da graduação que a gente que nós tivemos ideais em comum. Que aí a gente se juntou, e pensamos, vamos fundar uma companhia para trabalhar
essa fatia que o Jader falou do mercado e contemplar Santa Maria com intervenções, com espetáculos infantis, né? E foi mais ou menos assim. Na verdade, nós já nos conhecíamos de vista e, através desses ideais, nós fundamos a Saca-Rolhas. E acho que é legal dizer também, porque né, a gente vem tudo oriundo, né, do curso das artes cênicas. Então, lá o que se trabalha lá é a parte da graduação e do bacharelado. Então, a nossa união, na verdade, foi em busca de profissionalizar o nosso trabalho, né? A nossa fatia de mercado, que o Jader fala, que é justamente o quê? Que foi reunir esse grupo de pessoas, grupo de artistas, visando criar um produto, criar uma forma da gente poder viver da nossa arte, porque é isso que a gente faz, né? A gente trabalha com a companhia Saca-Rolhas, levando alegria, daí o nome, né? Porque o Saca-Rolhas é isso, é para levar alegria, entretenimento e arte para todo mundo. Só para até importante dizer, eu única que eu não sou formada em arte cênica, sou formada em educação física. Aí entra o meu trabalho como recreacionista, que eu fiz também um trabalho na faculdade direcionado a isso. E eu embarquei nessa aventura e na companhia, e eu já conhecia a turma aqui também, são meus amigos de anos. Renato, nós dois com o trabalho com a atuação de profissionais, no caso, né? Tá certo. E quais são as peças que vocês encenam? Bom, a gente tem um cardápio, né, de peças. A gente até esse tempo a gente estava conversando sobre o fato de que a gente está muito focado no teatro infantil, né? Exatamente porque, pensando em mercado, o teatro infantil ele está muito mais além do que o teatro adulto. Então a gente tem esse problema. A Saca-Rolhas tem que resolver esse problema, inclusive, né? De a gente montar uma peça de teatro adulto, porque faz muitos anos, parece que 2008 foi a última vez que a gente montou uma peça de teatro adulta, né? Que foi a Triste História do Soldado. A apresentação foi em 2008, a última. E então a gente até conversou sobre isso, que a gente quer montar um espetáculo adulto. Mas assim, espetáculo infantil a gente tem vários. A gente tem As Aventuras do Soldadinho de Chumbo, a gente tem Uma Viagem ao País da Gramática, a gente tem Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, temos o Gato de Botas. Essas peças que eu citei aí, a maioria delas elas vêm de um projeto que eu faço junto à Fundação ENI, né? Que lá eu monto com os funcionários da empresa essas peças infantis. E aí o que acontece? Ao ano em que o projeto acontece, a peça é basicamente da fundação, tá? Aí termina aquele ano, eu pego o cenário, o figurino e o texto, que sou eu mesmo que adapto e faço a adaptação para teatro e trago para a companhia. E a gente monta com os profissionais para que a gente tenha ela no cardápio para a gente poder oferecer para os clientes, né? O público-alvo é mais as crianças? No caso da companhia, se referindo a teatro, é teatro infantil, até porque o mercado para teatro adulto em Santa Maria é bem complicado. Tá certo, a gente viu que vocês estão bem produzidos, as meninas estão maquiadas. Quem que é o responsável pelo figurino e também pela maquiagem? A gente, toda vez que a gente se preocupa na concepção do espetáculo, quando a gente cria o espetáculo, a gente dá importância também para essa produção, né? Porque a gente acredita que esse também faz parte não só da atuação que a gente garante, né, com os atores que fazem parte da companhia, mas essa produção, né, de cenário, de figurino e de maquiagem. Então a concepção é do grupo, a gente sempre pensa junto, né, o que vai ser, como é que vão ser esses figurinos e daí cada um vai dando vai personalizando, né? Então da ideia do grupo surgem essas pequenas personalizações que cada um dá no seu visual, no seu figurino. Tá certo. Eu pedi para passar o microfone agora para a Denise que também participa do projeto Um Combão de Histórias e que também coordena, né, o projeto. Então explica pra gente como que funciona essa ideia de levar esse projeto até as escolas. Na verdade, assim, do grupo, né, do Saca-Rolhas, eu tô lá desde o começo, mas eu não faço parte do grupo, então eu faço trabalhos em conjunto com a gurizada. E a gente sempre teve vontade, que o Jader tinha uma Kombi, né, de usar ela para os trabalhos com teatro. Então a gente pensou junto um projeto assim de teatro infantil, e no ano passado a gente aprovou pela lei de incentivo, e esse ano novamente o projeto para circular pelas escolas do município. E quando a gente pensou assim, como vai ser um teatro de rua?
E aí, como tá voltando assim a contação de histórias, né, a gente pensou em adaptar algumas histórias, algumas fábulas e levar esse espetáculo, né, para as escolas. E foi assim que começou e a gente já está há 2 anos, já fez várias apresentações e tá bem. E é um espetáculo muito versátil, assim, porque a gente pode mudar de história, contar outras histórias, trocar a ordem, né? Dependendo do público também. Então a gente está. E aí, nessa parceria, né, com o Combão de Histórias, a gente ainda continua esse ano e espera montar outras histórias para levar com o Combão. E os integrantes são vocês? A Renata cuida da parte lá de música, sonoplastia, e nós contamos histórias, o nosso motorista-chefe, só ele entende a Kombi, né? Se a Kombi parar, a gente dá uma movimentadinha para a Kombi andar e seguir. Já aconteceu de vocês ficarem na estrada, de acontecer algum probleminha com a Kombi? É, uma coisa muito, assim, normal, assim, várias não, umas 3 no máximo. E aí às vezes o nosso diretor, o Jader, resolve assim entrar nos lugares que não é muito devido para Kombi. É um rally, né? É um rally da Kombi. Rally da Kombi. Então lá em Camobi a gente foi apresentar num colégio que tinha uma descida assim, pá! Eu achei que a gente ia ficar ali. As experiências que vocês passam, né, para encenar as peças. E como é um espetáculo de rua, assim, a gente não apresenta dentro de sala de aula, nada. Então a escola tem que ter um pátio, né, tem que ter um clima bom, não vamos colocar na chuva as crianças, nem no muito frio. Então tem que ter um clima ideal. E aí a gente acerta com a escola, tem onde apresentar, mas a gente já apresentou na rua, assim, que o colégio tinha uma rua na frente, a gente fechou, no meio da apresentação passou moto e gente caminhando, então, mas a gente vai contando. Sabe lidar com as adversidades, né? Sabemos lidar com as diferentes adversidades. Tem que saber contornar. Tem que saber contornar, porque o mais importante do Combão é levar nesses lugares que a gente quase não consegue levar o espetáculo, montar um cenário, um espetáculo em cima de um palco, é levar a Kombi. É contar a história. Pra gente isso é o mais importante. Não tem pátio em tal escola, fizemos na rua. É o diferencial de vocês, né? É a rua, tu tem que se adaptar àquele local. Moto, caminhão do lixo, então isso a gente tem que se adaptar. Tá certo, nós vamos conhecer mais sobre o projeto, né, o Combão das Histórias, mas vamos para o intervalo e voltamos já. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar esse trigo?
Eu não disse o cão. Eu não disse o gato. Eu não disse o porco. Eu não disse o peru. Então eu planto sozinha. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Quem me ajuda a colher o trigo? Eu não disse o cão. Eu não disse o gato. Eu não disse o porco. Eu não disse o peru. Então eu colho sozinha. E foi isso mesmo que ela fez. Colheu todo o trigo sozinha. Quem me ajuda a debulhar o trigo? Eu não disse o cão. Eu não disse o gato. Eu não disse o porco. Eu não disse o peru. Então debulho sozinha. E foi isso mesmo que ela fez. Debulhou todo o trigo sozinha. Quem me ajuda com o trigo no moinho? Eu não disse o cão. Eu não disse o gato. Eu não disse o porco. Eu não disse o peru. Então eu levo sozinha. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: Quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não disse o cão. Eu não disse o gato. Eu não disse o porco. Eu não disse o peru. Então eu asso sozinha. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porco. Eu quero, disse o peru. Isso é que não! Sou eu quem vai comer esse pão! E foi isso mesmo que ela fez. Afinal, se quisermos dividir a recompensa, devemos também compartilhar o trabalho. Tá certo, nós acabamos de acompanhar então uma das encenações, né, da Companhia de Teatro Saca-Rolhas, que faz parte então desse projeto Combão de Histórias. Nós queremos saber mais a respeito dele, falando ainda a respeito da Kombi, né? Como que foi adquirida essa Kombi laranja? Vocês ganharam ela, compraram de alguém? Como que é essa história? A Kombi é um presente, né? A gente ganhou um presente das redes de lojas Paraíso Infantil, né? Que o meu compadre é um dos sócios lá da empresa e ele tinha uma Kombi velha que estava estorvando no estacionamento lá. Ele estava deixando a Pajero dele no tempo e a Kombi embaixo da única aba que tinha na casa lá para proteger, enfim. E ele disse: eu não aguento mais esse caco aí atirado aí no canto, eu vou botar fora, vou dar para alguém. E eu estava junto e escutei essa frase de comentar para mim, que daí eu pego a Kombi, reformo ela e uso ela para pelo menos carregar cenário na nossa companhia de teatro, né? E ele: então pode levar. Só que ela não funcionava, né? Aí fui eu atrás de mecânico para tentar fazer ela funcionar. Teve que reformar a Kombi, então. Sim, a lataria dela era toda demolida, tinha ferrugem, tinha corrosão, enfim. Eu acabei tirando ela de lá, levando ela para casa. E como a gente tem uma empresa com CNPJ e a gente sabe que tem empréstimos nos bancos que o juro é mais baixo para quando a empresa quer fazer alguma coisa, né? Eu pedi um empréstimo de R$4.000 no Banco do Brasil e reformei a Kombi e pintei ela de laranja. Por que a escolha dessa cor laranja? Na verdade, a cor laranja, eu pensei em pintar de verde, tem do Exército. Pensei em pintar de vermelho, tem do Bombeiros. Tinha que ser uma cor diferente, então. Pensei em pintar de azul, não dá porque eu sou colorado. Pensei em pintar de amarelo, não dá porque tem azul Correios, né? Restou Foi por eliminação, bordô então. e laranja.
Entre Bordeaux e laranja, eu acho laranja mais legal, né? E ela tem um nome, né? Tem um nome Sim, carinhoso. o nome dela é Bergamota. Bergamota. Bergamota é o nome e Pocã é o sobrenome. Ah, muito bem. E como que é a reação das crianças, né, quando vocês chegam nas escolas para apresentar com uma Kombi? Olha, a gurizada adora, né? É uma coisa inusitada, né? Algo que é realmente inusitado. Então a gente chega normalmente, chega buzinando, eles já ficam, né, alvoroçados para ver o que vai sair dali de dentro. Aí quando a gente tira, vai montando o palco, tem as músicas, e a gente vai contando as histórias, passando pelos diferentes continentes, as crianças têm uma resposta muito boa, elas ficam muito ligadas no espetáculo, participam em algumas fábulas, né, que a gente faz alguns questionamentos, então a reação delas é a melhor possível, né? Acho que não dá para dizer nenhuma vez assim, né, pessoal, que não foi satisfatório apresentar o Combão da História. Geralmente quando acontece alguma coisa estranha nos espetáculos que a gente apresenta, principalmente no da Kombi, assim, que é, como ele disse, é inusitado, a culpa não é da criança não, é sempre do adulto, né? Tá certo. E vocês acham que facilita, né, o fato de ter a Kombi, então, para ir até os locais, porque ela se torna palco, ela se torna camarim e também é um personagem, né, da encenação. Eu acho que esse diferencial de poder ir, né, e na Kombi acontecer tudo, aí a ideia da Kombi é também assim, a Kombi é como se fosse um baú de histórias, né? É de dentro e a gente conta histórias dizendo que vai viajar pelo mundo todo. A gente viaja, vai para a Europa, vai para a África. Em cada lugar desse a gente conhece uma história diferente. Alguém conta uma história e a gente vai passando e contando essas histórias aonde a gente vai. Então, isso facilita porque a gente pode, daqui a pouco, contar sobre uma cultura diferente, né, para as crianças e até chegar no Brasil novamente e contar mais uma história. E uma das coisas que a gente também se preocupou, além de contar histórias, de tentar trazer a criança para o mundo da imaginação, ler mais, né, também a gente tem uma pegada assim da natureza, que a gente quer proteger também a natureza, então a gente conta algumas fábulas que falam sobre isso no final e deixa um recadinho para a gente cuidar do ambiente, do mundo que a gente vive e que a gente também pode viajar muito sem sair de casa, só lendo um bom livro, né? Tá certo. E vocês apresentaram agora há pouco, né, a história da Galinha Ruiva. Quais são as outras histórias que vocês apresentam também mais nessa linha da literatura infantil? Bom, a gente tem então ali, a gente recria a história da cigarra e da formiga. Tem o galo e a raposa, a galinha ruiva, a centopeia que sonhava. Do canguru. O canguru que sabia saltar para trás, que é uma história que trabalha a inclusão, né? Que é um tema bem... A preocupação da gente é sempre trabalhar isso, trabalhar com temas que estão aí, né? São atuais. Cada história, até a gente apresentando nas escolas, cada professor pode trabalhar também isso na escola. Depois da apresentação, a gente troca sempre uma ideia com os professores. Tem essa troca também com o aluno e sempre levando na verdade, é uma lição, né? Cada história tem uma lição até. Sempre tem uma mensagem. Tanto tem a última história da preservação do meio ambiente, a do canguru é a inclusão, sempre tem da amizade, dos amigos, que é a centopeia que sonhava, a galinha ruiva, um ajuda o outro. Então, são histórias sempre com uma lição e também para trabalhar o professor trabalhar com os alunos em sala também, né? Em sala de aula. Vocês procuram ter sempre esse cuidado também na hora de escolher as histórias. Não, sem dúvida, e isso é uma característica bem forte que existe nos espetáculos da companhia mesmo, que é o quê? Nós nos posicionarmos também na nossa visão do que a gente acredita que é ser o artista, que é o trabalhar o teatro, que é o levar a arte para a criança, né? Então, que é o quê? Essa preocupação em estar formando, em estar ajudando na formação dessas crianças que às vezes não têm possibilidade de ir ao teatro, assistir espetáculos. Então, a gente busca nas peças ter alguma forma de passar uma mensagem, um ensinamento, para que a gente consiga né, elevar também essa criança, para que no futuro que ela vá se acostumando a isso, a saber que as coisas podem ser melhoradas, que a gente se organizando, a gente tem como fazer o mundo tocar para frente mesmo. Parece meio utópico assim, eu falando, mas é porque é uma questão de sonho, que eu acredito particularmente. E pensando também nessa história de sonho que o Luciano fala, eu acho que é por isso que a gente tem uma liga tão forte, né? É a ideia exatamente de levar, mas é o que a gente sempre diz, quando acaba, quem fica mais feliz, eles também, mas mais do que eles somos nós.
nós por ter ido, nós por ter vivenciado aquele momento, porque a gente que está aqui não tem em palavras como descrever o que é aqueles 100, 150, às vezes, olhares para ti, prestando atenção em cada movimento e depois vindo só te dar um beijo e dizendo, eu adorei estar aqui. Né? Então, para a gente é indescritível esse momento. Então, a gente quer, através desses espetáculos, inclusive com o Combão, dos espetáculos que a Saca-Rolha faz, é levar esse pequeno instante assim, ó, de vida, né? Que a gente sabe que a vida é tão corrida, a gente é escravo do tempo, né? Então, a gente quer que esse pequeno momento seja um momento mágico, não só para as crianças, mas para nós também, porque isso nos revigora, isso nos dá ânimo para continuar as outras atividades que a gente faz, né? Cada um tem atividades extras além das Saca-Rolhas, né? Todo mundo estuda, todo mundo trabalha, além das Saca-Rolhas, né? Então, esses são momentos para a gente que nos dão o nosso ar, é a nossa vontade de viver e de passar arte, é isso que a gente quer, é isso que Até ano passado a gente foi em algumas escolas, né? Bem longe, assim, escolas que eu nunca imaginei até. Fomos numa... Santo Antão, então escolas assim com crianças já até a gente percebe o lugar. Uma teve a escola essa de Santo Antão que foi bem assim na natureza, né? A gente embaixo das árvores, as crianças cada um levou um tapetinho, sentaram no chão mesmo. Então é isso que faz importante o Combão de Histórias. A gente está tentando levar e a importância da Kombi também. São assim, é uma coisa diferente, o diferencial de levar a criança no teatro. O teatro vai até a criança, entende? E facilita para aquelas que não têm condições, às vezes, de ir, né, num teatro. Principalmente isso, nessas escolas que a gente... Foi a Denise que tem a lista, fez a lista. Né, tem várias escolas e esse ano a gente visita mais algumas. E além das crianças, assim, a gente apresentou, acho que na Caturrita, que foi na rua. E aí tinham senhores assistindo também. Então foi muito bom que ele disse que foi a primeira vez que ele assistiu teatro e que ele gostou muito. Não é só as crianças, então. Tá certo, nós vamos falar mais a respeito dos espetáculos de vocês, dos trabalhos, mas vamos para um breve intervalo e voltamos já. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com o Baú de Ideias, hoje conversando com a Companhia de Teatro Saca-Rolhas aqui de Santa Maria. Bom, nós queremos saber mais agora a respeito dos outros projetos que vocês desenvolvem, outros espetáculos, além do Combão de Histórias que a gente já conheceu. Quais as outras atividades da companhia? Bom, a companhia trabalha em várias vertentes, assim, né? Teatro infantil, teatro adulto, teatro empresarial, performances, intervenções artísticas, inaugurações de lojas, de empresas, trabalhamos em shopping. Formaturas, festas. Formatura, 15 anos, casamento, aniversário infantil. Enfim, acho que é mais ou menos por aí que a Saca-Rolhas tem
E que tipo de intervenções vocês fazem, por exemplo, num casamento? Bom, em casamentos a gente faz várias. Assim, tem, por exemplo, Trio Black, tem, por exemplo, os Penumbras, que é uma variação dos argentinos imitando as pessoas, né? No nosso caso a gente chama os Penumbras, que quando a penumbra na penumbra a sombra é menor, né? Então a gente sempre faz essa brincadeira. Que mais aí me ajuda aí, pessoal, casamento? Desde intervenções, às vezes apresentações durante a hora da festa, temática com alguma questão que a noiva gosta, ou relacionada aos noivos. Isso. Às vezes até a gente se reúne com os noivos, né? Eles têm uma proposta já que caracteriza os dois, a vida deles, daí então é sempre pensando assim também. Esse tipo de trabalho é bem procurado aqui em Santa Maria? Não, é bastante procurado. E só porque eu esqueci de falar de mais uma que começou bastante já desde o ano passado para agora, que também aqui na região, muitos 15 anos, por exemplo, na região a gente tem feito o cerimonial artístico dos 15 anos, né? Isso aí é algo meio inovador, mas é bacana, que a gente pega e cria uma concepção artística com alguma temática, com personagens, fazendo desde essa parte da recepção ao mestre de cerimônias, a coreografia da valsa, que muitas das gurias aí não querem dançar a valsa tradicional, então a gente já faz algo específico, criado, né, especificamente para eles. Então já é mais uma vertente aí. Pensando assim, os 15 anos atualmente que a gente está fazendo é bem diferente daquele tradicional. Então é sempre buscando inovar, né? Na região a gente fez vários diferentes, assim, até o Luciano falou da valsa, às vezes nem é valsa, é uma música já escolhida por eles, diferente, né? Então é bem inovador. E qual foi o pedido mais inusitado que vocês já receberam, seja em formatura, seja em casamento ou em algum evento? Teve algum bem diferente? Strip, né? Isso foi pra... Era um... Despedida de solteira artística. Despedida de solteira artística. A gente já saiu de dentro de um bolo, eu e o Luciano, uma vez. E para elaborar tudo isso, para pensar, porque o pessoal chega lá, eu quero, digamos, tal coisa, né? Quero que faça uma encenação de um personagem que eu gosto. Como que é para vocês criar essa encenação? Às vezes o cliente ele diz assim, não, eu quero que seja... O tema da festa é, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Eu quero o coelho, quero a Rainha de Copas e quero o Chapeleiro Maluco. Aí a gente faz toda uma pesquisa de figurino, toda uma pesquisa de produção desses personagens, monta toda uma história desde o início, meio e fim no aniversário, de 15 anos no caso, e repassa esse orçamento com esses custos todos, né? A gente sabe que tem pessoas que gastam 30 mil para fazer uma festa, então a gente passa o valor e eles assina embaixo e a gente vai lá e faz e fica maravilhoso. Tá certo. Vocês também participam de trabalhos no cinema, também na área da publicidade. Precisa uma preparação diferenciada do teatro ou vocês aproveitam todas essas técnicas, as experiências que vocês já têm? Eu acho que o teatro deu o básico para todo mundo, né? Mas claro que a formação na Federal é mais teatro mesmo, artes cênicas, né? Direção e interpretação. Mas todo mundo, depois que se formou ou durante a formação, aí participou de curtas da Unifra, curtas, né, da cidade, mesmo sem ter uma preparação específica, né, um curso para atuação. Mas eu acho que foi isso. Eu, no meu caso, quando me formei, eu gravei o Manhã Transfigurada, né? E aí a gente participou de vários curtas também. É uma formação diferente, daí tudo aquilo que no teatro é grande, a gente tem que diminuir e se adaptar a uma nova linguagem, né? Tá certo. E a respeito do rádio, vocês também fazem spots de rádio, né? Como que funciona esse trabalho? Oi. Na verdade, os spots, normalmente, é quando a gente vai criar algo vinculado a alguma promoção, alguma produção, às vezes até relacionados a trabalhos próprios nossos. Então, a gente cria uma forma criativa de apresentar esse produto. Acho que seria mais ou menos... Às vezes o pessoal pede para que a gente faça. Por exemplo, teve uma vez a gente fez uns peixes, né? A história que era peixes. Então a gente tinha que fazer uma voz que fosse dentro d'água, essas coisas assim.
Aí por isso esse spot de rádio que a gente colocou lá, que a gente também faz esse tipo de trabalho, né? Às vezes as pessoas pedem pra gente fazer um comercial que vai pro rádio, a gente faz comercial de TV também, às vezes aparece o pessoal da Saca-Rolhas. Para empresas aqui de Santa Maria ou outras Santa cidades Maria de também fora, procuram? esse spot de rádio era de fora, né? Não me lembro que cidade era. Um profissional de edição de áudio nos chamou pra gente fazer, né? É isso aí. Cinema, no caso que a gente estava falando antes, o cinema, claro que a gente usa a técnica que a gente aprendeu na faculdade, a técnica teatral, a gente utiliza isso no cinema. Mas é muito sutil, porque se for utilizar realmente como ela se dá, fica caricato, fica no cinema, fica muito forçado. Então a gente, por experiência própria, né, Denise, a gente sabe que a gente tem que a gente usa as técnicas com certeza, né, mas elas todas muito bem pensadas, porque cinema é outra linguagem. Não se compara, teatro não tem nada a ver com cinema, a não ser o fato de que tu representa, tu tem uma representação, né, que tu representa um personagem em ambos, né. Qual que é o mais difícil de fazer na opinião de vocês, teatro ou cinema? Teatro, com certeza. Para vocês? Teatro. Olha, eu só no teatro, no cinema eu não tive ainda a oportunidade. Tá bom, e vocês duas, o que vocês acham que é mais complicado Não, de teatro, com de fazer? certeza. Teatro. Porque requer outro tipo de... A gente que trabalha muitos anos com isso, a gente sabe a preparação que exige, né, de um ator. Que eu sempre digo para os meus alunos, né? Atuar não é só tu se preocupar ali com decorar o texto, né? Estar presente em cena. São muitas coisas. É um conjunto muito grande, é desde a iluminação, a sonoplastia que tem que entrar na hora certa, né? O cenário, tu tem que estar presente, corporalmente, vocalmente falando, né? A resposta também é imediata, né? O público ele vai demonstrar se gostou, se não gostou. Tem isso, que no teatro você faz ali e é aquilo, né? Se errou, né? Não tem, Se não errou, tem tem como que gravar. improvisar. Não tem como gravar novamente uma cena, né? Se não chorou direito, se gritou, né? Então, o teatro exige um pouquinho mais, assim. Claro que o cinema exige, mas pode se repetir. Hoje em dia, com o digital, então dá para repetir várias vezes. E hoje, como que vocês lidam com o improviso? Por exemplo, se na hora ali sai alguma coisa errada, já é mais tranquilo ou ainda dá aquele nervosismo? Agora vai que é uma beleza. Vai tranquilamente. Mas o frio na barriga tem que ter, né? É que se não tiver o frio na barriga, a gente troca de profissão. Mas é a experiência. A experiência é que nos ajuda, inclusive para isso, né? Situações que nos deixam, pelo menos me deixavam extremamente nervosa, hoje em dia já, bem como a Dê falou, agora macaca velha, né, Dê? Já dá a coisa vai, então... Eu eu posso dizer que eu não sou formada em artes cênicas, não tive o curso, agora eu estou aprendi, né, a lidar com o improviso, tanto no som, que geralmente eu faço o som Então o improviso é total, às vezes alguma coisa sai errado, eu tô lá e é agora que eu faço. Agora eu posso dizer que eu aprendi, já teve várias vezes que tivemos que improvisar. Já tá mais tranquilo agora a questão do improviso. Tá certo, né? Vocês vão ter mais algum lugar para percorrer? Tem mais uma parada do Combão de Histórias? O Combão viaja o mundo todo, né? E a gente está sempre na estrada, quando não falta gasolina ou não estraga a Kombi, a gente tá. E hoje a gente tem um convite para ir lá para a Indonésia, é isso? Eu acho que é Indonésia. Quantas horas mais ou menos até lá? Olha, Com a Kombi é 2 minutos. É coisa rápida, assim, a gente rapidinho. sai, atravessa o A oceano. gente entra nela e estamos na Indonésia. Ela é mais moderna. A nossa Kombi viaja, ela atravessa o oceano. Ela é anfíbia. Ela é anfíbia. Se precisar voar, ela voa também. Também. Tá certo. Bom, ela é rápida, mas é importante a gente dar um tempinho para vocês se prepararem para essa viagem, porque toda viagem requer um preparo, né? Claro. Então, vamos deixar vocês seguirem viagem e agradecemos, né? Agradecemos a parada de vocês aqui hoje no Baú de Ideias. Nós muito obrigada. Também a gente poder. E uma boa viagem para vocês. Então tá. A gente vai organizar agora a saída, né? É mesmo. Já vai começar um combão de histórias, vamos apresentar. Somos contadores de histórias, temos nossa Kombi, a bergamota. Visitamos continentes do planeta, ajudando a proteger a natureza. Lugares distantes, culturas e histórias, essas poucas aventuras que guardamos na memória. Somos todos oceanos, sempre muitas fábulas legais. Encontramos muita gente boa.
as they